Então, Romanos 6, 23. E depois João 14, 6. Pode colocar aqui no telão para mim. E depois, na hora de pregar, nós combinamos lá com a Esther de colocar uma imagem bonita para você aí. Quem achou diz amém. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora João 14 e 6. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia também, irmãos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pode se sentar. Senhor Deus, pedimos perdão dos nossos pecados. Que o Senhor fale conosco de maneira precisa, de maneira que a Tua palavra cumpra o objetivo de edificar o nosso espírito, despertar nossa consciência. Dá, Senhor amado, uma nova maneira de pensar. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos. E ajuda-nos, porque estamos anunciando um reino que é eterno e que jamais terá fim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar de uma coisa aqui que uma boa parte das igrejas hoje, elas não falam. Existe também um entendimento muito errado da Escritura por quem é pobre em teologia, que quando interpreta assim que o fim da lei é Cristo, acha que os 10 mandamentos e tudo que foi escrito lá atrás está anulado, e não foi. E que foi anulado, irmãos, é o ritual, a maneira de se encontrar-se com Deus no Santo dos Santos. E eu vou explicar nessa mensagem. Então, eu quero fazer para você um apelo, vocês vão dizendo sim ou não. Mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Ainda vale? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas da terra. Não as adorarás e nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Está em vigor esse mandamento? Amém? Não adulterarás, está em vigor? Honra o teu pai e tua mãe. Até o sábado, irmãos, está embutido na CLT. Você tem direito de trabalhar, mas tem direito a descanso. O descanso mostra para você que você não é escravo de ninguém. Que você precisa tirar um dia para a sua família, para servir a Deus e para descansar o corpo e a mente. E às vezes não é só um dia durante a semana, não. Às vezes temos que tirar férias mesmo. Amém? E tem gente que fala assim, mas o diabo não tira férias. Irmãos, isso aí tem coisas que o crente fala que a gente tem que tirar por de lado, viu? O diabo não tira férias, mas você precisa de férias. Eu preciso de férias. Eu tenho que ter férias para descansar o corpo. Muitas vezes as férias que a gente tira cansa mais o corpo, mas a mente ela fica completamente descansada. Amém? Então, irmãos, o que nós estamos vendo é uma apostasia dentro das igrejas de algumas situações que nós estamos vendo de se cumprir aquilo que está na Escritura. Não porque Deus quer, mas porque Ele escreveu que ia acontecer. Quando abomináveis estariam ocupando o lugar santo. Eu fiquei sabendo disso pela internet, mas eu quando passo o dedo assim, eu já coloco naqueles 3 pontinhos que não me interessa essa publicação e já sai.
Nós estávamos lá em Camboriú, pastor Rodrigues, e um taxista falou assim: sabe que aqui tem uma igreja que promoveu aqui um culto de tatuagem? O pastor está lá, a igreja lá convidou vários tatuadores e todo mundo está tatuando lá. Irmãos, eu não vou brigar com você, nem te condenar por causa disso. Eu amo você com tatuagem, sem tatuagem, com piercing, sem piercing. Porque a Bíblia diz que você tem que vir a Deus como você está. E aí quem vai fazer obra de transformação é o Espírito Santo de Deus. Se ele não puder fazer, ninguém pode fazer. Mas ele vai falando para você o que você deve fazer, o que você deve mudar. E conforme o tempo você vai, então, crescendo em graça, né, em poder e glória. Em outros lugares nós estamos vendo que existe o crente VIP, em que aqueles crentes que eles dão uma certa mensalidade, eles sentam na frente da igreja, vão nos banheiros que ficam atrás do púlpito, ou um banheiro um pouco melhor, e eles têm até uma sala preparada com um cafezinho, água com gás, um tira-gosto, e os crentes que não são VIP sentam lá atrás, banheiro lá fora e aqui por diante. Isso é o abominável da desolação, é a apostasia da igreja. Mas na nossa igreja não apostatou da fé. E nós temos várias denominações que ainda permanecem fiel, né, na palavra de Deus. Aí você fala assim para mim: mas é bom que tenha, porque às vezes vem um famoso na igreja. Irmãos, famoso na igreja? O único famoso que tem aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra daquela mulher que entrou e deu 2 moedas e ela deu tudo que tinha, e o Senhor Jesus disse que a oferta dela foi maior do que aquele que vendeu uma fazenda e deu uma parte? Essa igreja, aonde eles iam colocar essa mulher sentada? Iam fazer discriminação de pessoas? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: no Velho Testamento, Novo Testamento, nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós começamos pela inocência, período da consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Pecado é pecado, e basta um pecado sequer para você não entrar no céu. Porque a Bíblia diz que no céu não entra pecado. Paulo, quando começa a falar desse assunto, ele é bem claro que no céu não entra pecado. Mas existe uma maneira de você entrar no céu: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a porta do céu está aberta e nós vamos morar com Ele. Agora, confessar o pecado e abandonar o pecado. Reconhecer que o pecado é pecado. Porque hoje a sociedade, ela normatizou as coisas. Para a sociedade pode 2 homens casar e adotar uma criança. Para Deus diz que casal é macho e fêmea, homem e mulher. Você entende como é que funciona, irmãos? Tem muita coisa que na Bíblia é pecado, mas o homem normatizou. Mas eu digo para você, irmãos, a única saída desse mundo, a única saída do caminho largo, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se seu caminho estava desastroso, existe um caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem quer ir a Deus, certamente tem que caminhar com Jesus, com nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. E eu quero explicar uma coisa para você. Até o tempo de Moisés, o pai era o sacerdote da família, o pastor também. Ele ensinava o divino para a família. E ele também era responsável pelos dízimos e pelo sacrifício. Vários tipos de sacrifício existiam naquela época. Mas um dos sacrifícios, que era para perdão dos pecados, era o mais importante. Os outros eram necessários, mas quem não passa por esse também não entende os outros. Então, quando Moisés ele assumiu a liderança dos hebreus, ainda não era Israel, porque não entrou na terra prometida, não tinha território, ainda não era nação, era povo.
Deus estabeleceu uma maneira de se chegar a Deus, que o judaísmo, que a Torá chama de caminho. E o Gaspar lembrou isso tão divinamente na reunião que nós tivemos com o louvor aquele dia. E o caminho no judaísmo para chegarmos a Deus, e era correto até Jesus, era o seguinte: Deus disse assim: eu quero que você faça um tabernáculo, eu quero morar com vocês. E ele disse como seria feito, as dimensões, dividido em pavimentos. Ou seja, ele era retangular, com uma porta na frente, 2 sacerdotes na porta, passando os 2 sacerdotes o altar de sacrifício, depois a pia de bronze, com água para o sacerdote se lavar, um lugar agora fechado, chamado santo, que do lado direito tinha os pães ázimos da preposição, do lado esquerdo o candelabro, na frente o altar de incenso. Vencendo o altar de incenso, abre-se a cortina, a pessoa entra no lugar chamado Santo dos Santos. O local da mesa da preposição é o lugar chamado Santo, mas o Santíssimo é aquele lugar onde fica a Arca da Aliança. Dá uma glória a Deus. Então, como era feito o caminho? O caminho era feito exatamente assim. Todas as pessoas, o pai da família era o responsável por isso. Ele levava uma ovelha, se podia, se tinha mais posse, levava um boi, um bezerro. Se ele tinha menos posse, levava um cabrito. Se ele tinha menos posse, a oferta mínima era um casal de pombos. Então ele lá na porta, primeiro lugar, chamado porta. Primeiro lugar, primeiro lugar. Tinha 2 sacerdotes. Eles iam examinar a oferta. Se a oferta fosse perfeita, eles sacrificavam. Se não, lá na frente os cambistas que trocavam aquela ovelha machucada por uma ovelha boa, por uma pequena diferença. O cambista ficava com aquela ovelha, cuidava até ela ficar boa para sacrifício, ou se não ficasse com cicatriz, seria usada então, para comer. Então, irmãos, lá na porta, irmãos, já tem um significado. A porta é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagem. Dá uma glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí, sendo aceita aquela oferta, a pessoa que levava a oferta ia até o sacerdote que ia matar aquele animal. Primeiro passo, cortava a ovelha jugular para ele perder a força e não sentir, a dor da morte na sua totalidade. Então, o pai de família, o homem, colocava a mão direita na cabeça daquele animal, ele confessava o seu pecado, aquele pecado era transferido para aquele animal, e depois de morto aquele animal, os pecados eram encobertos, não perdoados, mas encobertos. Agora, presta atenção, Jesus Cristo se fez sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ele é a ovelha muda que foi levado no matadouro. Todos aqueles animais apontavam para Jesus. Mas se eu estou no tempo da graça, como que eu faço para colocar a minha mão na cabeça do animal? Você não precisa, porque quando você aceitou Jesus, a sua mão já está na cabeça de Jesus em forma de coroa de espinho. Você pode glorificar o nome de Jesus? Pode aplaudir Jesus, irmãos. É poderoso. É um ensinamento poderoso. Quando nós olhamos, irmãos, para a cruz e nós vemos Jesus, nós temos que olhar lá em cima. Porque existe uma placa dizendo que a condenação dele está em cima de um crime que ele não cometeu, dizendo: eu, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Escrito em hebraico, aramaico, grego e romano. Entende, irmão? Jesus não é só Rei dos Judeus, não.
Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei do céu e de toda a terra. Ele é Rei dos anjos, arcanos, querubins e serafins. Ele é Rei sobre todos nós. Então, veja bem, presta atenção. Primeiro passo, a porta. Segundo, o altar de sacrifício. Quando a pessoa aceita Jesus, ele aceita o sacrifício de Jesus. Ele vai passar pelo batismo, a pia de bronze. Se você não se batizou, irmãos, nós vamos marcar um batismo. Assim que sair essa onda de frio. Podemos batizar lá no Reginaldo ou colocar uma piscina aqui na igreja. Mas se você não é batizado, você precisa ser batizado. Porque quem crê e for batizado será salvo. A pia de bronze era o lugar onde o sacerdote, depois de ele sujar as mãos do sacrifício, ele lavava as mãos ali. E a pia de bronze, irmãos, ela era côncava, feito com aquele metal que os escravos trouxeram do Egito quando foram libertos, trouxeram uma grande quantidade de bronze e de metal e fundiram aquela pia, de maneira que aquilo brilhava no fundo, a água por cima. Quando você olhava a pia de bronze, a cabeça sumia em relação ao corpo. Quando você se batiza, você aceita que Jesus é tudo e que você não é nada, mas com Ele você caminha para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O batismo é um dos maiores símbolos de humildade que você pode demonstrar no cristianismo, depois que você aceita Jesus. Terceiro ponto, a porta, o altar de sacrifício, a pia de bronze, vai contando. Aí o sacerdote vinha na mão com uma tigelinha, com um pouco daquele sangue recolhido dos animais, ele entrava no lugar chamado santo, que só sacerdote entrava. Irmãos, presta atenção, isso daqui literalmente não existe mais, mas espiritualmente ainda existe. Porque entrar no lugar chamado santo não depende hoje de você ser escalado, depende de você ser determinado. A disponibilidade de você receber a presença de Deus não depende mais de Deus, porque o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude no Pentecoste. E se você quiser, você recebe agora, sente agora. Se você pega o milagre agora, você fala língua estranha agora, você dá glória a Deus agora, você canta agora, porque agora é o momento. No Velho Testamento só levita entrava lá dentro e sacerdote escalado e treinado. Mas Jesus Cristo disse o seguinte: com meu sangue eu comprei para Deus o Carlos, que é homem, que não é da tribo de Levi, nem descendente de judeu, e a Rebeca, que é mulher, naquele tempo mulher não servia. Mas também comprou a Bia, a Yasmin, o pastor Rodrigues, essa pessoa que está do seu lado, homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, para fazer para Deus reis e sacerdote e entrar no Santo dos Santos. Então, quando, irmãos, presta atenção, quando a pessoa passava pela porta primeiro, altar de sacrifício segundo, pia de bronze, ia para a porta, lugar chamado santo, o lugar da comunhão. Sem aceitar Jesus não tem comunhão, sem confessar pecado não tem comunhão, sem passar pelo batismo não tem comunhão. Mas quando você faz isso, irmãos, você entra no lugar chamado santo, e ali, irmão, do lado direito está o pão ázimo, o pão da preposição, o pão sem fermento, o pão de dentro da arca, aquele que não embologra, aquele que é o pão da vida, aquele que as escrituras sagradas é Jesus Cristo, o pão vivo que veio do céu, está ali do lado direito esperando para você se alimentar dele. Felizmente, algumas pessoas vêm para a igreja e se alimentam de fofoca, colocam os seus erros naquilo que
Acho que está errado. E se esquece que o pão vivo que desceu do céu, ele desceu para ficar aqui à sua disposição, e você sair daqui alimentado da palavra de Deus. A pior fome que você pode sentir não é aquela de comida que enche o seu estômago, é você sair com uma alma vazia, e você tem que colocar prostituição, pornografia, droga, bebida, enfia um monte de porcaria lá dentro, mas nunca vai te satisfazer. Mas quando você tem Jesus, você tem tudo, e a plenitude de Deus está em você. Aí você vai até o pão da preposição e se alimenta do corpo de Cristo que está ali. Era profético naquela época. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, foi moído por nossas transgressões, ele foi servido em forma de pão na Santa Ceia, que ele mesmo instituiu numa Páscoa, numa quinta-feira. Número 4. Número 5. Quando você come o pão da preposição, quando você se alimenta da palavra de Deus, é até a filosofia. E se você for fazer um dia uma faculdade, você vai entender o que as pessoas dizem assim: o conhecimento é luz. Certo, Vera? Todo conhecimento é luz. E você muitas vezes conhece alguma coisa, mas não conhece tudo das coisas. Por isso você não pode estudar uma coisa só. Você tem que estudar e reter o que é bom. Se você estudar filosofia ou sociologia com um comunista, ele vai te apresentar que Karl Marx é a solução do mundo. Mas você não vai aprender a importância da sociologia do século XIX. O que Emily Kant fez, o que Max Weber fez e outros fizeram. E aí você vai fazer um X aqui em Marx e não vai querer mais saber disso daí. Mas aqui eu falo de coisa mais elevada. Eu falo do Salmo 105. Um versículo que diz assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem pode glorificar Deus agora? Glória a Deus. Pode bater palma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, irmãos, eu fui no médico esses dias atrás, Dr. Jorge Luiz. Eu considero cada médico que trata de nós como um enviado de Deus para cuidar da nossa vida. Ele pode ser de qualquer religião. Se Deus colocou ali, eu recebo como um anjo. Estou pagando pedágio ali. A hora que eu cheguei ali, ele clicou na minha ficha. E eu falei o que estava sentindo. Ele deu o remédio certinho. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele consultou o banco de dados. O que eu estou sentindo, pelo que eu já passei, pelos exames que ele tem na mão e pelo que ele estudou na medicina, ele me dá a resposta. Não dá de tudo, mas uma boa parte ele consegue dar. Mas se você quiser resposta para o teu coração, se você quiser curar a tua alma, se você quiser acertar a sua família, se você quiser consertar o teu casamento, se você quiser ter uma vida edificada, eu digo para você, esse aqui, irmãos, é o seu banco de dados. Esse aqui é o livro que você não pode deixar de conhecer. Esse é a verdade, esse é a vida que você precisa. Depois que ele comia um pão da preposição, ele olhava do lado esquerdo assim, estava o quê? O candelabro de ouro. Feito de ouro batido, uma peça só com 7 lâmpadas, mais ou menos igual esse que está aqui, só que aquele muito mais grande, exuberante, né? Muito mais valioso. Que tinha 7 chamas acesas, que são 7 tipos de manifestação do Espírito Santo, que está em Isaías capítulo 11, 1, 2 e 3. Espírito do Senhor, temor, sabedoria, inteligência e vai por aí. Irmãos, quem se alimenta de Jesus Cristo não anda no escuro. Vou falar de novo, você não entendeu. Quem se alimenta de Cristo não anda no escuro. Não anda no escuro, não anda no escuro. Entendeu o que eu estou falando? Quem se alimenta do Senhor Jesus não anda no escuro. Hoje tem tanto crente cego que não se alimenta de Deus. Vai na igreja só para encher a alma, só para se encher de emoção, e quando as coisas não emocionam ele fica totalmente descontente.
Mas se você veio aqui, irmãos, e entendeu que Deus é Espírito, e importa que busquemos a Deus em Espírito e em verdade, você nunca vai deixar as paixões da sua alma colocar uma muralha entre você e o Espírito Santo de Deus. Porque o culto não foi feito para mim, o culto não foi feito para você, o culto foi feito para o Senhor Deus. Talvez você não esteja nem gostando, mas Deus está gostando, tanto que a presença dele ferve nesse lugar. Bom, candelabro, número 6. Mas lá na frente, agora iluminado, ele tem o altar de incenso, que significa as orações dos santos e a intercessão hoje de Cristo, 24 horas por dia, lá no céu por nós. As orações ali. Ali não podia faltar nem incenso em cima, nem fogo embaixo. O incenso é aquelas pedras feitas de seiva de árvore, que quando queimava, o calor vinha, elas iam derretendo e saía aquela fumaça e perfumava o lugar. Irmãos, o crente que come da palavra de Deus e o crente que tem luz também é o crente que ora. Se você não ora, você está precisando repensar o seu cristianismo. Orar não é fácil. Paulo fala que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. E a maioria das vezes a carne vence. Quantas pessoas são vencidas pelo frio? Hoje está frio, eu não vou. Eu posso deixar de olho porque está frio. Irmãos, esse frio que faz aqui, irmãos, não é nada. Frio é na Sibéria, 60 graus abaixo de zero e tem gente trabalhando. Vou falar de novo aqui, irmão. Se você come do corpo de Cristo e se você é na luz, você entende que o próximo passo é ser um homem, uma mulher, um jovem de oração. Só responder não. Como é que você está de oração? Eu oro na minha casa, Tomara que ore. Mas a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 pessoas, se eu pedir e tiver gente comigo e concordar, o meu Pai que está no céu, no meu nome, Ele vai te dar, Ele vai conceder. Está vendo a diferença? Temos que orar em casa? Sim. No banheiro? Tem. Na cama? Tem. Trabalhando no carro? Tem. Mas tem que orar na igreja. Porque a igreja, irmão, não é vontade do homem, é vontade de Deus. Passando agora pelo 7º, ele vai pelo 8º. O 8º, aliás, é o altar de incenso, em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, com aquela tigelinha, chamado salvo com sangue, ele ia bater incenso. Ou seja, ele pegava o lugar que estava o incenso, ele batia para cair mais daquela seiva derretida, para encher o lugar. Porque somente quando ele enchia o lugar, ele não se enxergava mais, eu já expliquei isso mais de 10 vezes, ele podia entrar. Ele chegava ali, batia incenso, tudo bem, batia incenso, arrependendo seus pecados, com a tigelinha na mão. Quando aquele incenso enchia o lugar, não enxergava nada, nem a ponta do nariz, ele dava 2 passos para cá, começava a caminhar para frente, com a mão estendida, e ele ia dar na cortina. E a cortina se abria, ele entrava no Santo dos Santos. Ele não enxergava nada, mas ele caminhava, porque ele sabia que lá na frente estava o Santo dos Santos. Quando Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, ele não sabia para onde ia. Ele não tinha GPS. Ele não deu para consultar o Google. Não deu para ver quanto tempo ia demorar a viagem. Mas ele não viu nada na frente. Mas a fumaça de Deus estava envolvendo ele. Mas ele foi pela fé e habitou em Canaã. Você entende agora, irmãos, que diz que o justo... Cadê o justo? Dá uma glória a Deus. O justo vive, caminha pela fé. Eu não sei o que eu vou enfrentar amanhã. Eu não sei quanto dinheiro eu vou ter amanhã. Mas eu vou pela fé. Porque aquele que me deu a promessa é fiel para cumprir o que prometeu.
Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O Luiz Fernando pegar um caminhão, ele sabe para onde vai, mas não sabe se vai chegar, quando vai chegar e do jeito que vai chegar. Mas uma coisa ele sabe, Deus vai guardar a entrada e a saída dele, porque já guardou desde agora e vai ser eternamente. Vamos ter um congresso de diaconato, vai vir um grande pregador de fora aqui. Vamos honrar o nosso diaconato. Não sabemos quanto vem, quanto não vem, nem como vai ser. Mas uma coisa nós garantimos, vamos fazer pela fé. E o Senhor vai estar presente nesse lugar. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Sabe, irmãos, uma das coisas mais difíceis é nesse mundo cheio de razão, de lógica e de cálculo, caminhar pela fé. Porque você pode hoje, você pode dizer assim, eu vou viajar para tal lugar. E você vai no Google, tem a distância, você consulta passagem de avião, passagem de trem não tem no Brasil, mas você consulta de carro, de ônibus, e você consulta tudo, você faz cálculo, né? Hoje para você vê, por exemplo, os aviões invisíveis, né? Os Estados Unidos é o mais eficiente. Ele tem uma coisa que agora foi revelada há pouco tempo, que são os submarinos invisíveis a radar. E esses dias tinha 5 deles rondando a Rússia e ninguém sabia de nada. E tem uma arma, irmãos, que foi profetizada por aquele presidente lá atrás, que acompanhou a abertura da União Soviética, que era ator de Hollywood, um homem crente. Um projeto que os Estados Unidos foi profetizado, não sabia como fazer, chamado Guerra nas Estrelas. Ou seja, dos satélites americanos que nós nem sabemos que existe. Eles podem disparar raio laser, explodir qualquer míssil grande que for lançado em qualquer lugar, de qualquer país. E você faz hoje exames precisos. Você tem radiografia. Agora vem entrando a radiografia computadorizada. Nós temos ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, eletroencefalograma, que já é um exame velho. Hoje você tem pulmão artificial, coração artificial, e você olha, por exemplo, a lógica, e toda vez que você vai fazer alguma coisa, a sua tendência é a lógica, é o cálculo, e muitas vezes nós temos que fazer isso daí, irmãos, mas a vida do crente é caminhar pela fé. Eu não sei o que eu tenho, mas eu sei que eu tenho Jesus. Eu não sei onde vai dar, mas com Ele eu vou a qualquer lugar e vou voltar em segurança. Eu tenho um diagnóstico ruim, mas o Senhor é médico dos médicos. Eu não tenho dinheiro, mas tenho Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Eu estou vivendo uma tempestade, mas o Senhor é a minha paz. Oh, glória a Deus. Irmãos, há uma cortina na sua frente de fumaça. Você não pode enxergar o amanhã, mas Deus vai estar lá te esperando quando o dia terminar, e você vai ver que você venceu a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e domingo. Você vai voltar aqui dizendo assim: eu caminhei pela fé. Altar de incenso é o 7º, mas a cortina é o 8. Irmãos, já pensou um sumo sacerdote? Só tinha um naquele tempo. E só uma vez por ano entrava no Santo dos Santos e era suficiente para abençoar Israel. Durante o ano inteiro. Até os vizinhos eram abençoados. As vacas davam as suas crias e o ano inteiro ficava com as tetas tão cheias que, além dos bezerros mamar, tirava leite para o povo e ainda saía aquele leite pingando pelo chão. Por isso chama terra onde manda leite e mel. O exército de Israel era o mais poderoso. Os vizinhos faziam acordo de pagar imposto para viver em paz com aquele povo e ser abençoado. Os filhos que nasciam, não nasciam com defeito, não nasciam com síndrome nenhuma, eram perfeitos.
Irmãos, Deus quer levar você hoje a um nível diferente. Você precisa caminhar pela fé e passar essa cortina. Porque, irmãos, nós já recebemos o que está depois da cortina. Há 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes. Mas tem gente que não descobriu ainda que o Espírito Santo foi derramado na sua plenitude. E você tem direito a gozar da presença dele e a encher o seu coração por dentro e a ser revestido por fora. E tem até gente, irmãos, aqui que já foi do reteté, mas a chama está quase apagando, e Deus te chama hoje para você passar por essa fumaça, entrar dentro dessa cortina, porque ele está te esperando no Santo dos Santos. Quem pode glorificar a Deus aí? Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Todo-Poderoso? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você já perdeu o fogo, você já não fala mais em língua estranha. Acho que está até fora de moda, que não é o caso. Você acha que Deus, irmão, ele vai usar a tua cabeça, o teu cálculo, para saber a hora que ele vai entrar na tua vida? Ele está à disposição, filho. Entende? O Espírito Santo está lá. Se você abrir a boca no banheiro, você pode receber. Se você estiver debaixo do chuveiro, você pode receber. Se você estiver comendo, você pode receber. Se estiver dentro do carro, você pode receber. O melhor lugar é agora para você receber, que você está dentro da igreja e Ele está aqui, e você tem uma multidão com você para pegar fogo, e nós se tornarmos aqui uma fogueira santa. Tem algo mais além da oração. A cortina. E quando ele tocava na cortina, ele entrava na cortina. E lá estava, depois do número 8, o número 9, a Arca da Aliança. Ah, irmãos, eu gostaria que o culto terminasse hoje 11 horas, mas não vai dar. Vou terminar antes. A Arca da Aliança, irmãos, era madeira de acácia. Pequenas tábuas de madeira resistente, cheia de inox, significa a nossa vaidade, e pequena porque precisava se unir uma a outra para poder formar a arca. A igreja, irmãos, é uma das coisas mais interessantes. Eu sou uma tábua pequena, cheia de vaidade, cheia de nó. Você também é. Mas fomos trabalhados por Deus. A palavra nos aplanou. E depois eles pegavam aquele caixote de madeira revestida de ouro. Dentro colocaram a vara de Arão que floresceu. Irmão, você floresce, sabia disso? Se você já floresceu, você pode voltar a florescer. Você não está vendo, a sua cabeça que te engana. Você pode florescer. Se você nunca floresceu, você pode florescer. Lá estava também os 10 mandamentos. Não quebrado, mas inteiro, significa que Jesus cumpriu a lei por nós. Também o vaso, que significa Jesus. O vaso aprovado por Deus, o vaso de ouro. Nós somos vasos de barro. Por que de barro? Porque de vez em quando temos que ser quebrado e ser feito novo. Mas Jesus é o vaso que não precisa ser mais quebrado, porque ele é um vaso de ouro aprovado por Deus. E dentro, um maná que caiu do céu. Que as escrituras sagradas, essas palavras, irmãos, nunca foram revogadas. Elas são para a eternidade. Dizem os sábios que embaixo da tampa da arca, chamado propiciatório, tem um mapa do céu estrelado na noite em que eles foram libertos do Egito. Em cima da tampa, dividido do meio para o canto, dá 4 triângulos. Em cada triângulo, um rosto de homem, significa que Jesus salva. Outro rosto de leão, que ele é o batizador com o Espírito Santo. Outro esculpido em ouro, rosto de boi, porque ele é aquele que cura. Ele é o médico dos médicos. Esculpido em ouro também, águia. Jesus Cristo vai voltar a buscar o seu povo nos ares. Em cada ponta um chifre, que significa poder. O sacerdote então ele pegava um pouco daquele sangue, colocava no seu dedão direito e passava na ponta do chifre. E quando ele terminava de fazer, ele se ajoelhava.
E uma fagulha do poder de Deus saía e se manifestava na tampa da arca, que tinha 2 querubins em cima, cujos joelhos se tocavam na tampa da arca e as pontas das asas em cima, formando um círculo. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quem tem aliança com Deus aqui? Eu tenho uma aliança com Deus, dá glória a Deus. Eu tenho uma aliança com a igreja, dá glória a Deus. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, você tem com a sua, com a minha não. E eu tenho uma aliança com a minha família, dá glória a Deus. Eu tenho uma aliança com o meu ministério. Amém? E aí aquela casa enchia-se de glória, tanto que o sacerdote não podia nem olhar. E pelo vão das tábuas que uniam uma a outra, a glória de Deus saía e abençoava Israel. Quando Jesus Cristo veio, a Bíblia fala que aquilo era só sombra daquilo que haveria de vir. E Jesus Cristo, ele narra aquilo que nós lemos aqui em João 14, 6. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus queriam matar ele na hora, porque o homem tem tendência de idolatrar certas coisas. Até hoje, no mundo racional que nós estamos hoje, tem gente que sangra os joelhos subindo escadaria de igreja, caminha noites correndo risco na beira de pista para pagar uma promessa, uma basílica longe daqui. Mas quando Jesus Cristo veio aquilo que era perfeito, e aquilo que era um cerimonial literal passou um cerimonial espiritual. Por isso eu quero que você hoje, irmãos, coloque a mão na cabeça da ovelha e confesse os seus pecados, porque Jesus Cristo já sangrou na cruz e morreu por você, e você já colocou a mão na cabeça de Jesus, como a coroa de espinho está lá na cabeça dele. E você já se batizou, e quem não se batizou vai se batizar, dá glória a Deus. Você já passou pela pia de bronze, você já entrou num lugar chamado santo. Você não é aquela pessoa que é de outra tribo, não. Você é povo de Deus, nação santa. Você é povo real, realeza do Senhor, embaixador de Cristo aqui na terra. Você foi escolhido e marcado por Ele. Você foi eleito no céu. Você já entrou no lugar chamado santo. Você hoje vai comer do pão da preposição. Você vai tomar a santa ceia do Senhor. Você vai levar dentro de você, simbolicamente, o pão vivo que desceu do céu. Você vai tomar a santa ceia, que significa aliança que Cristo tem de sangue com você. É o único alvejante que lava o pecador de todos os seus pecados por dentro. E você vai sair daqui iluminado, candelabro de ouro. Você vai sair daqui com a luz do mundo. Você vai enxergar as coisas de maneira diferente, de maneira espiritual, com discernimento. E você vai passar a ser um homem, uma mulher, um jovem de oração, que busca a Deus, que ora, que clama. E você vai caminhar na fumaça. Eu não sei porquê, mas estou falando isso daí. E Deus está me mostrando ali, o Rafael. Você vai caminhar pela fumaça. Tem coisa que você não está vendo, tem coisa que você não está entendendo. Há uma fumaça na tua frente, mas depois dela tem a vitória. Dá uma glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Você vai entrar no Santo dos Santos, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Pode aplaudir o nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Os rabinos, tanto messiânicos quanto os judeus, desde o mais ortodoxo até os liberais, eles creem que entre nós e Deus existem 9 esferas, 9 portões. Na verdade são 10. Um para baixo, que é o mundo inferior, onde estão os mortos sem Cristo. Que entre nós e Deus existem 9 portões, que estão simbolizados aqui por esses pontos que eu falei. A porta, altar de sacrifício, pia de bronze. A outra porta, pães asmos, candelabro, altar de incenso, a cortina, o Santo dos Santos e assim por diante.
E eles estavam fechados. E Deus estava trancado lá no Santo dos Santos. Mas quando Cristo estava subindo para o céu, como primogênito, que é diferente de unigênito. Unigênito é filho único. Primogênito é o primeiro a ressuscitar dentro dos mortos para nunca mais morrer. Jesus Cristo morreu, levando os nossos pecados, ressuscitou e nunca mais morreu e nem vai morrer. Entende? Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. O filho da viúva Naim, mesma coisa. O moço que caiu, que estava na janela com Paulo pregando, foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Jesus Cristo se ressuscita no terceiro dia, no domingo, fica 40 dias entre os humanos, e no seu último dia, no 40º dia, ele está pregando a última mensagem, Marcos 16, indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele acaba de pregar, ele começa a subir. E com uma coisa que eu aprendo aqui, Rodrigues, que quando estou pregando, eu estou subindo. Não importa se tem 10, se tem 15, se tem 20, 30, 40, 50. É gostoso pregar para bastante gente. É. Mas o gostoso é pregar, porque quando a gente prega, a gente sobe. Sabe por que a gente queria tanto que você pregava, José? Que meu desejo é ver você subindo. E Deus te chamou para subir, meu filho. Deus te chamou para ser bênção. Viu, irmãos? Qualquer um pode pregar. Prega lá fora, traz gente para a igreja. Se Deus te der o chamado, você prega aqui dentro também. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo começa a subir, começa a subir, começa a subir. E quando ele começa a subir, vem 2 anjos amparar ele nas nuvens. Só que ele está ainda na primeira esfera. Salmo 24, a parte final. Deus vai dar uma ordem para os querubins abrir os portões para nunca mais fechar. E aí ele vai se cumprir tudo que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for por mim. Porque Paulo diz que ele construiu entre nós e Deus um vivo e novo caminho, porque a ponte estava quebrada pelo pecado. Quando Jesus começa a subir, e antes de romper o primeiro portal, Deus então fala com os querubins: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas. Os querubins olham para Deus e falam assim: para quê? O Senhor mandou fechar lá no Éden, colocou querubins na porta do paraíso para que o homem não pudesse mais entrar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? E Deus fala novamente, porque Deus ele não fala uma vez, ele fala uma, ele fala 2, ele fala 3, se for preciso ele fala como Samuel, ele fala a 4, mas Deus não desiste de você, Deus está falando com você. E Deus fala novamente: levantai, ó portas, vossas cabeças, querubins, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos teimando: mas quem explica quem é? Ele disse assim: é Jeová Sabaó, é o príncipe dos exércitos do Senhor, é meu filho que desceu como unigênito, vai subir como primogênito. Eu vou declarar para você uma coisa que você já sabe, mas não tem como ficar quieto, viu, irmãos? As portas estão abertas. Você pode falar com Deus e não tem delay até a tua oração chegar até lá. Instantaneamente ele te ouve. Nós não sabemos que tipo de recurso que é esse, nós não conhecemos. Conhecemos a internet, o 5G, conhecemos muita coisa, mas precisamos conhecer Jesus, porque a oração ela é instantânea, ela sobe no céu, Deus intercede por você, Jesus intercede por você e você recebe. E eu, enquanto os pastores vêm aqui, os diáconos escalados para a Santa Ceia vêm aqui, eu quero dizer para você, e você declarar para as pessoas do seu lado: a porta está aberta. Dá um glória a Deus aqui. A porta está aberta, glória a Deus, a porta está aberta.